Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Visão Budista. Nesse vídeo, vamos discutir o primeiro dos 10 grilhões do budismo, a visão errada de eu e meu, Sakaya Ditti. Vamos à contextualização. Todos nós que ainda não alcançamos o estado de Arahant, temos a mente contaminada com impurezas da ganância, raiva e ignorância em diferentes níveis. No budismo, os samyodhanas são uma das formas usadas para quantificar esses níveis de contaminação da mente. Samyodhana é uma palavra em Pali normalmente traduzida pela palavra grilhões. E grilhões se referem a laços mentais que nos prendem ao processo de renascimento. O objetivo de um budista é reconhecer e romper esses laços mentais para erradicar o sofrimento e se libertar desse processo recorrente de renascimento, ou samsara. De acordo com o Sutta Dasa Samyodhana, há 10 grilhões, os quais foram discutidos no último vídeo. Nesse vídeo, vamos discutir o primeiro deles, Sakaya Ditti. O que significa Sakaya Ditti? Sakaya Ditti é uma expressão em Pali, geralmente traduzida como visão errada que existe um eu permanente e independente associado aos 5 agregados. Em geral, a literatura budista não deixa claro quais são esses agregados, mas há vários suttas, entre eles o Sutta Sakaya Panha, que afirmam explicitamente que são os 5 agregados do apego. Em Pali, Pancha Upadana Khandha. Por exemplo, quando uma pessoa diz "o corpo sou eu", ela está se identificando com o agregado de Rupa, o corpo, Rupa Upadana Khandha. Se ela disser "as sensações sou eu", ela está se identificando com o agregado de Vedana, Vedanupadana Khandha, etc. Isso significa que uma pessoa que tem Sakaya Ditti acredita que os 5 agregados são benéficos e podem levar à felicidade genuína e duradoura. Ou seja, ela acredita que a verdadeira felicidade pode ser obtida nos prazeres sensoriais. A expressão Sakaya Ditti abrange tanto o eu quanto o meu, pois ambos surgem devido à identificação errada com os agregados. De fato, a visão de eu leva à visão de meu, pois a identificação com os agregados envolve apego ou upadana. Por exemplo, dizemos eu sou meu corpo, esse é meu corpo, etc. Como surge a visão errada Sakaya Ditti? Em vários suttas, entre eles o Sutta Patipada, o Buda explicou que a visão errada Sakaya Ditti surge na mente de uma pessoa que desconhece seus ensinamentos, o Dhamma. Ele disse claramente que, por ignorar a verdadeira natureza do mundo, a pessoa se apega às impressões mentais do próprio corpo, Rupa Khandha, como eu, e que ela faz o mesmo com os agregados mentais Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana. Ou seja, por desconhecer a verdadeira natureza das coisas do mundo, a pessoa se apega aos agregados, acreditando que eles podem trazer felicidade genuína e duradoura.
Ao falar de ignorância do Dhamma, queremos dizer que a pessoa desconhece a visão mais ampla do Buda, que são as 4 nobres verdades, as 3 marcas da existência, Anitya, Dukkha e Anatta, origem dependente, Paticca, Samuppada, leis do karma, etc. Tipos de visões baseadas na ilusão de eu e meu, Sakaya Ditti. No Sutta Brahma Jala, o Buda discutiu mais de 60 tipos de visões erradas, baseadas na ilusão de eu, Sakaya Ditti. Todas elas foram rejeitadas por ele. A seguir, vamos discutir os 2 tipos principais, a visão materialista, Ucceda Ditti, e a visão eternalista, Sassata Ditti. Primeiro tipo, Ucceda Ditti. Ucceda Ditti é uma visão em que se acredita que uma pessoa nada mais é do que uma coleção de átomos e moléculas de matéria e que existe apenas até a morte do corpo físico. Na morte, tudo acaba, é o fim de sua história. Não há consequências kármicas e nem renascimento. Uma pessoa com Ucceda Ditti tem as seguintes visões dos 5 agregados. Eu sou meu corpo, Rupa, eu sou minhas sensações, Vedana, eu sou minhas percepções, Sanya, eu sou meus pensamentos, Sankara, e eu sou minhas consciências, Vijnana. Essas 5 visões erradas deixam claro que a pessoa acredita que todos os 5 agregados estão no corpo físico. Então, quando esse corpo físico morre, é o fim de todos eles e não há renascimento. As pessoas que têm essa visão são consideradas materialistas. Acredito que seja o caso da maioria dos cientistas. Elas acreditam que há um eu, mas que, na morte, esse eu é completamente destruído. Ou seja, elas não acreditam em vida após a morte. Se essa visão fosse verdadeira, o sofrimento terminaria com a morte do corpo físico e a pessoa poderia desfrutar dos prazeres mundanos sem se preocupar com suas consequências, pois na morte tudo acabaria. No budismo, o Ucceda Ditti é considerada uma visão errada porque, ao rejeitar que nossas ações têm consequências kármicas, ela rejeita as leis do karma e, ao acreditar que na morte tudo acaba, ela rejeita o renascimento. Segundo tipo, Sassata Ditti. Sassata Ditti é uma visão em que se acredita que a pessoa possui um corpo mental ou um eu eterno, imutável e independente que sobrevive à morte do corpo físico. Trata-se de uma visão eternalista, que é o oposto da visão materialista, o Ucceda Ditti. Em religiões abraâmicas, por exemplo, cristianismo e islamismo, esse corpo mental é chamado alma. E na morte, ela vai para o céu ou para o inferno e lá permanece para sempre. No hinduísmo, em vez de alma, tem-se Atma, que na morte se funde a Mahabrahma para sempre. Uma pessoa com Sassata Ditti tem a seguinte visão dos 5 agregados. Meu corpo sou eu, meu corpo está em mim, eu estou em meu corpo. E o mesmo é repetido para Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana, perfazendo um total de 15 visões erradas. Tendo em vista que os 5 agregados estão no corpo mental, então, quando o corpo físico morre, os 5 agregados continuam,
Ou seja, a pessoa acredita que há uma essência eterna, imutável e independente que persiste após a morte. Se essa visão fosse verdadeira, o sofrimento jamais terminaria, pois essa essência imutável sobreviveria à morte do corpo físico. No budismo, Sassataditi é tratada como uma visão errada porque não existe um eu, alma ou átma imutável e independente nos agregados que sobrevive à morte do corpo físico. A seguir, vamos discutir os 5 agregados, um tema amplo que tratamos em vários vídeos que estão publicados nesse canal. Aqui vamos apresentar apenas um breve resumo. O que são agregados? São impressões mentais de tudo que um ser vivo já experimentou, incluindo renascimentos anteriores, esteja experimentando no presente momento e espera experimentar no futuro. Tudo que um ser vivo consegue experimentar neste mundo está em 5 agregados, os quais abrangem todos os fenômenos físicos e mentais, mas eles são todos mentais. Os agregados são únicos para cada pessoa e representam seu mundo completo. Quais são os 5 agregados, também chamados Panchakanda? Pancha significa 5 e Kanda, agregados. De acordo com o Sutta Kanda, os 5 agregados são os seguintes: Rupa Kanda, Vedana Kanda, Sanya Kanda, Sankara Kanda e Vijnana Kanda. Como esses agregados são formados? Os 5 agregados são formados durante nossas experiências sensoriais: visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e mental. Para exemplificar, vamos ver como esses 5 agregados são formados em uma experiência visual em que a rupa externa é um carro. Ao olhar para essa rupa, o carro, a mente registra um instantâneo do mesmo, como um clique de uma câmera. No primeiro instantâneo, vemos uma imagem com pouca nitidez. Somente após vários instantâneos é que vemos uma imagem nítida. A coleção ou agregado Kanda de imagens do carro, Rupa, é o agregado Rupa Kanda. Simultaneamente à formação de Rupa Kanda, são formados os quatro agregados mentais, Vedana Kanda, Sanya Kanda, Sankara Kanda e Vijnana Kanda. No final, tem-se os 5 agregados, Panchakanda. Nota-se que a compreensão de uma rupa só se estabelece após a mente receber vários instantâneos, ou seja, após a formação de Rupa Kanda. Esse processo é muito rápido e automático, e não temos consciência dele. Só um Buda que tem a mente pura consegue percebê-lo. Processos semelhantes ocorrem nas experiências auditiva, olfativa, gustativa, táctil e mental. Você pode elaborar seus próprios exemplos com sons, odores, sabores, etc. O que são agregados do apego? São os agregados formados quando nos apegamos ao objeto da experiência. Quando isso acontece, transformamos os 5 agregados Panchakanda nos 5 agregados do apego, em Pali, Panchupadana Kanda. Esse
também é um processo rápido e automático, e também não temos consciência dele. Pessoas comuns, por terem mentes contaminadas, se apegam aos objetos sensoriais, gatilhos, e geram agregados com consequências kármicas. Então, essa pessoa comum, ao olhar para o carro, do exemplo da experiência visual, automática e inconscientemente, ela gera um apego inicial, tanha. Em seguida, ela pode gerar um apego consciente, chamado upadana. Se isso ocorrer, ela vai formar os 5 agregados do apego, Pancha Upadana Khandha. Por outro lado, seres iluminados, arahants, têm as mentes puras, não se apegam a nada e jamais vão gerar agregados do apego. Qual é a visão budista que é considerada a visão correta? Vimos 20 visões baseadas em Sakayaditi, e todas elas foram consideradas visões erradas. Então, naturalmente, essa questão é apresentada. Qual é a visão budista que se considera como visão correta? E também surge a questão: há ou não há um eu imutável? De acordo com a visão budista, de fato, todos os seres do universo têm um corpo mental, em Pali, Manomaya Kaya ou Gandhaba, que sobrevive à morte do corpo físico. Mas esse corpo mental não é permanente, não é independente e não está livre do sofrimento. Além disso, tem vida finita e suas qualidades de caráter está em constante mudanças. Sabemos que os 5 agregados estão no corpo mental e que eles representam o mundo completo de todo ser vivo. Com base nessas informações, agora podemos afirmar que não é possível existir um eu, alma ou atma permanente e independente nos 5 agregados. Os 5 agregados estão sempre mudando. Eles surgem e cessam de acordo com o princípio de causas e condições, Paticca Samuppada. As mudanças ocorrem durante uma vida e de uma vida para outra, mas as mais drásticas ocorrem quando um ser vivo se move de um reino para outro, por exemplo, do reino animal para o reino humano e vice-versa. Se houvesse uma essência ou alma imutável, na morte, um arahant não conseguiria alcançar Nibbana completo, chamado em Pali Parinibbana. Como sabemos, após Parinibbana, não há vestígios de um arahant em nenhum dos 31 reinos, ou seja, na morte, ele nunca mais renasce neste mundo de 31 reinos. Mas, até alcançar o estágio de Arahant, também não é correto dizer que não existe um eu ou um meu. De fato, há um fluxo de vida em constante mudança que pensa, fala e faz coisas com base na visão e percepção de um eu, com um conjunto de qualidades de caráter em constante mudança. Então, de fato, não há um eu permanente e independente associado aos 5 agregados do apego, mas há um eu dinâmico que está em constante mudança. Por que a visão errada Sakayaditi é tão perigosa? Com essa visão errada, acreditamos que os 5 agregados são benéficos e podem nos proporcionar a verdadeira felicidade. Ou seja, acreditamos que seja possível obter essa felicidade em prazeres sensoriais. Com base nisso,
Trabalhamos muito a maior parte de nossas vidas para conseguir as coisas que nos dão prazer ou felicidade. Mas, de acordo com o Buda, isso não passa de ilusão. O corpo evolui à sua própria maneira. E não importa o quanto tentemos, não vamos conseguir mantê-lo do jeito que desejamos. Ele vai envelhecer, decair e morrer. Por exemplo, ao nos identificarmos com o corpo, eu sou meu corpo, ou mais especificamente, com o agregado de Rupa, Rupopadana, Kanda, o sofrimento é inevitável. O mesmo acontece com as coisas materiais. Elas também envelhecem e perecem, e ainda estão sujeitas a mudanças inesperadas. Por exemplo, ao nos identificarmos com um carro, esse é meu carro, e alguém arranhá-lo, vamos ficar chateados. Se nem soubermos quem é o dono, vamos ignorar esse evento. Muitos, ao lutarem para satisfazer os desejos e alcançar uma felicidade passageira, acabam praticando ações intencionais e morais, cujas consequências podem trazer sofrimento nessa mesma vida ou em vidas futuras. Se forem ações imorais graves, seus frutos podem levar a nascimentos em reinos ruins, onde o sofrimento é inimaginável. Além disso, mesmo que seja uma pessoa moral, ao permanecer no processo de renascimento, ela está sujeita às consequências de ações praticadas em vidas passadas. Essas são algumas das razões pelas quais a visão errada de que há um eu permanente e independente nos agregados é tão perigosa. Por isso, é muito importante aprender o Dhamma e se esforçar para alcançar pelo menos o estágio Sotapanna e ficar livre de reinos ruins. Conclusão. Com base no que discutimos, pode-se concluir que, primeiro, o primeiro dos 10 grilhões, Sakaya Ditti, diz respeito a uma visão errada, que há um eu permanente e independente associado aos agregados do apego, Pancha Upadana Kanda. Segundo, a visão errada Sakaya Ditti surge porque desconhecemos a verdadeira natureza das coisas do mundo, ou seja, desconhecemos os ensinamentos do Buda, o Dhamma. Terceiro, que os 5 agregados do apego, Pancha Upadana Kanda, surgem do apego aos 5 agregados Panchakanda formados durante nossas experiências sensoriais. Quarto, que há 20 tipos de visões extremas relacionadas a Sakaya Ditti, 5 materialistas, Ucheda Ditti, e 15 eternalistas, Sassata Ditti. Todas elas foram refutadas pelo Buda. Quinto, que não existe um eu permanente e independente associado aos 5 agregados do apego, mas existe um eu dinâmico que está em constante mudança. Sexto, que ter a visão errada Sakaya Ditti é perigoso porque nos mantém no processo de renascimento repleto de sofrimento. Sétimo e último, que o entendimento claro de Sakaya Ditti e dos 5 agregados do apego é um passo importante para desenvolver a sabedoria necessária para romper o primeiro Samyodhyana. Hoje vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo, vamos discutir o rompimento
dos 3 primeiros Samyodhanas e sua relação com o primeiro estágio do caminho, Sotapanna. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Esse procedimento, para nós, é muito importante. Nos incentiva a produzir mais vídeos como esse. Agora, vamos dedicar os méritos desse trabalho desejando de todo o coração que todos os seres estejam livres do sofrimento e sejam saudáveis e felizes. Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo vídeo.